Já pensou em ter um site de notícias e não sabe por onde começar? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um site similar ao da Agência Brasil ou como qualquer outro site que você tenha em mente. Nesse vídeo eu vou mostrar em específico a criação de um site similar ao da Agência Brasil. Pelo fato de ser um site nacional com notícias diárias ali de diversas categorias, eu acredito que seja um site muito interessante que eu vou estar criando totalmente do zero utilizando apenas o Elementor e o Elementor Pro. Esses dois plugins. Eu sou o JV, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como criar um portal de notícias de altíssimo nível utilizando apenas o WordPress com Elementor. Então se você tem interesse já, se inscreve no canal, deixa seu comentário, seu like e bora pro vídeo. Aqui dentro da Agência Brasil a gente vai fazer um breve review e eu poder explicar para você como funciona um site de notícias. Então um site de notícias ele sempre vai ser composto por uma página inicial, que nesse caso a gente tem essa, com alguns blocos de notícia. Então tem aqui no topo um bloco de notícia principal com o título e imagem em destaque. Aqui, depois da última notícia, tem outras relacionadas, tá? Então pode ser da categoria ou de outra categoria. Logo abaixo a gente tem algumas outras notícias que também tem destaque, mas de um formato menor, né, nesse caso. E aí a gente tem outras aqui ancoradas, onde só mostra o título. Então a gente vai seguir bem à risca esse template, esse modelo de layout, tá? Para que a gente consiga realmente ter um resultado legal ali no final. Então, como eu falei, todo site de notícias ele é composto por isso. Esse é o principal de um site, né, como esse, é a página inicial. Então pode ver que ela é bem trabalhada, tem vários botões, várias seções com blocos ali diferenciados. Aqui no final tem essas outras notícias relacionadas também com esse rodapé que eu achei bem legal. E aqui já entrando dentro de uma notícia, a gente tem a que a gente chama de página do post, que é uma página também toda personalizada, onde no final dela a gente tem algumas notícias relacionadas, né? Aqui tem destaques, mais notícias. E a outra página seria a página de arquivo, que geralmente a gente usa para quando quer mostrar notícias dentro da página de um colunista ou de uma categoria em específico. Eu vou mostrar aqui na página de cultura. Então pode ver que todas as páginas de categoria seguem o mesmo padrão, pelo motivo de ser uma página de arquivo criada nos modelos do Elementor. Então nesse caso a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, como eu já disse, página inicial, página de post, página de arquivo. Isso vai formar o nosso site, as páginas que a gente precisa para criar o nosso site. Então, trazendo dessa forma fica muito simples. A única coisa que a gente precisa é criar os blocos de notícia. Então pode ver que tem vários blocos e cada um tem um estilo. Então aqui tem um título, um subtítulo, aqui somente um título. Então vou trazer de uma forma bem simplificada para que a gente consiga realmente fazer isso de maneira bem simples. E além disso, aqui dentro desse site a gente tem um menu com um pop-up com abertura lateral. E aí a gente vai trazer as categorias, páginas, todas aqui desse mesmo formato. Então, já iniciando o nosso processo de construção, o primeiro passo é a contratação de uma hospedagem. E levando em consideração que a sua hospedagem ela tem que ser de qualidade, porque dependendo da quantidade de acessos que seu site gere, consequentemente, no ato de uma postagem de um post, de uma notícia em específico, pode ocasionar um pico de visualizações e acessos simultâneos. Isso faz com que sua hospedagem ela sobrecarregue. Então, se você não tem uma hospedagem de qualidade, eu vou deixar o link aí de contratação da Hostinger, que é onde a gente vai criar o nosso site, tá? A gente tem vários planos aqui, começando de R$ 12,99, tá? Lembrando que esse valor é para planos bienais, então você consegue ter uma economia gigantesca dentro desse plano. E a gente tem algumas outras opções aqui. Eu já indico desde o plano Premium, tá? Dependendo, se você quiser ter mais de um site, o plano Premium seria a melhor opção. Agora, se você quer ter mais de 25 sites, né? Quer ter mais espaço de armazenamento, enfim, esse plano Premium já não se encaixa tanto. Teria que ser o plano Business ou uma Cloud, né? Que a Cloud já é um plano de hospedagem dedicada. Então, além de você ter um maior espaço de armazenamento, também você tem o IP dedicado, onde você vai ter ainda mais otimização e o seu site vai ficar muito rápido, veloz, dessa forma oferecendo uma experiência positiva, né, de navegação para o seu usuário. Então, já deixando de enrolação, vou voltar aqui para dentro da minha hosting, eu já fiz a contratação do meu plano e vou criar um site vazio. Nesse primeiro momento eu vou usar um domínio temporário, depois eu volto e cadastro um domínio, eu faço ali o apontamento do DNS, que assim, eu posso simplesmente comprar também um domínio dentro da Hostinger.
onde eu consigo depois de forma bem simples fazer o apontamento do domínio sem precisar navegar, por exemplo, no registro BR e apontar DNS, enfim. E enquanto isso eu vou aguardar aqui meu processo completar e eu volto assim que finalizar. Prontinho, pessoal, voltando aqui, já com o nosso WordPress instalado, vou fazer a adição agora do Elementor e o Elementor Pro, para a gente já começar a criação dos nossos modelos e das nossas páginas. É o Elementor Website Builder, essa opção aqui, você vai fazer a instalação dele. Depois de instalado, você faz a ativação. Então, depois de instalar o Elementor Free e o Elementor Pro, eu vou em aparência nos meus temas e eu vou escolher pelo tema Hello. Caso ele não esteja aqui dentro dos seus temas, você vai adicionar e instalar o Hello Elementor, tá? Que é o tema ali nativo do Elementor para a gente poder fazer a criação do nosso site. Depois de instalar, eu vou ativar ele e pronto, a gente já tem o nosso kit instalado aqui dentro do site. Depois que eu instalei os plugins e o tema, vou voltar aqui no site que a gente vai utilizar como base para a criação, eu vou entender como ele funciona, tá? Então no topo do site a gente tem um menu com duas partes, que é esse menu do topo, que ele tem alguns links e ícones de redes sociais, e esse outro menu que ele fica fixo, ao rolar a página ele fica estático aqui durante toda a navegação. Então a gente vai fazer esse mesmo efeito, lembrando que será similar e não igual, então a gente vai tentar trazer algumas coisas aqui, umas personalizações próprias, só para que a gente consiga realmente se diferenciar e ter aí um site de altíssimo nível. Então já aqui dentro dos meus modelos, eu vou fazer a criação de um novo. No tipo de modelo eu vou escolher header e eu nomeio como cabeçalho. Depois disso eu clico em criar modelo. Então já com a minha página de edição aberta, eu vou definir dentro das configurações do site as minhas cores globais e as minhas fontes, porque aí fica muito mais fácil depois da gente conseguir fazer isso sem que precise toda vez estar ali colocando a cor, a fonte que a gente quer utilizar. Então a gente vai sempre seguir dessa forma porque a gente consegue ter um padrão que seja replicável e de forma bem simples. Depois, se você quiser mudar a fonte ou a paleta, muda tudo só de uma vez. Então aqui nas minhas cores globais eu vou definir a minha cor primária, secundária e de texto e de realce. Então já criei aqui uma paleta de cores para mim. Eu vou utilizar o azul e o amarelo, que eu quero fazer alusão às cores do Brasil. Então aqui na minha cor primária eu vou colocar o azul, na secundária o amarelo, a cor de texto eu vou deixar um preto acinzentado, esse aqui está perfeito, e na de realce eu geralmente faço uma variação ou da cor primária ou da secundária, que eu posso utilizar no hover. Então vou salvar aqui, e aqui vocês podem perceber que o estilo de fonte é um pouco mais arredondado, então uma fonte sem serifa. Vou buscar uma fonte também que seja similar a essa. Eu gosto muito de usar a Open Sans ou a Roboto, que é a fonte padrão do WordPress. Mas nesse caso eu vou usar a Open Sans. E aí no tamanho primário eu vou colocar ela com 36 pixels. A secundária, mesma coisa, Open Sans. Aqui eu coloco com 24 pixels e eu deixo ela semi-negrito. Na de texto eu coloco Open Sans com tamanho de 18, e aqui eu coloco o peso médio, e na de realce, Open Sans, tamanho 14, peso médio. Vou salvar, depois disso eu só faço fechar aqui, e o cabeçalho é formado por 3 containers. Então eu tenho essa primeira parte, essa outra segunda com esses 2 ícones, logo, mais essas funcionalidades aqui, e a terceira seção ou terceira container com as categorias do site. Então aqui no primeiro eu vou fazer uma seção com 3 containers. Então vou excluir esse quarto aqui, e aí eu vou dar um redefinir cada um deles. Esse do meio aqui geralmente fica maior, mas eu vou deixar um tamanho padrão. Então aqui eu tenho esse logo, que deve ser um logo de apoio. Então eu posso simplesmente colocar uma imagem. Eu tenho links. Aqui nesses links a gente pode fazer ele de 2 formas. Ou através da aparência lá nos menus, ou através de lista de ícones. Como aqui deve ser algo que necessite de ajuste sempre, eu vou fazer com o formato de lista de ícones, tá? E aí eu coloco em linha. E aqui, pessoal, legal é que eu posso personalizar ele com ícone se eu quiser. Então, se você quiser se diferenciar, você pode colocar uns ícones aí. Então, aqui eu vou colocar algumas páginas principais que depois eu posso criar dentro do meu site. Quem somos, contato e política de privacidade. Nesse container, eu deixo ele justificado ao centro, tanto verticalmente quanto horizontalmente. Então, vou alinhar
os itens aqui. Da mesma forma, nesse eu vou fazer, só que com o alinhamento do item no início. Então quero que ele fique centralizado aqui do lado esquerdo. Agora eu vou inserir os ícones sociais. E aqui, pessoal, já começo a trabalhar as minhas personalizações de cores. Então, na cor primária, posso colocar o meu azul com o meu amarelo. E eu vou trabalhando aqui com as opções de espaçamento. Enfim, eu posso definir também um fundo. Se você quiser definir um fundo, aí você coloca aqui na cor primária, tá? Aqui eu vou seguir bem à risca lá o que nós temos e vou deixar o fundo branco. E aqui eu defino a cor do meu texto com a cor primária. A fonte de realce, que é a menor possível. E aqui eu coloco uma segunda estrutura com container. E nessa também com 3 partes. Então vou escolher aqui. E só faço dar um duplicar. Então nessa opção a gente tem o fundo todo azul. Então puxo aqui da minha cor primária. No centro um logo, e aí eu já puxo o site logo aqui nos meus elementos. Eu criei um logo bem simples aqui, só para a gente poder trabalhar nessa aula. Então depois disso, lembrando que as imagens, pessoal, na hora de você criar um site, quando for necessário adicionar alguma coisa, sempre deixem nesse formato WebP, tá? Porque ele é um formato de última geração e muito otimizado ali para a criação de site. Então você consegue ter um arquivo bem leve, fazendo assim com que a navegação do seu usuário seja muito bem fluida e não tenha nenhum tipo de sobrecarga. Aqui eu já deixo o conteúdo centralizado também. Então vou diminuir um pouco a largura para reduzir o tamanho da minha imagem. E aqui eu tenho mais ícones com esse lateral, com esse menu lateral. Então aqui, pessoal, os dois ícones têm a mesma função. Eu acho desnecessário, tá? Porque aqui a gente poderia colocar um search, que é o que eu vou fazer. E aqui esse do menu que realmente abre o menu, que seria o nosso pop-up. Então já vou colocar aqui mais uma lista de ícones. Só que em vez de texto eu vou colocar apenas os ícones. Então tiro os textos, coloco ele em linha, volto aqui no meu estilo e na cor eu vou colocar o branco. Vou aumentar o tamanho, o espaçamento eu posso reduzir. E aqui, pessoal, posso colocar esse divisor com peso 1. Então vou só definir certinho o ícone aqui. Aqui, pessoal, já achei. E no do lado eu vou colocar o search. Que eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou remover esse e vou colocar um search mesmo. Eu vou só definir esse container com a direção horizontal, porque aí fica um ao lado do outro. Aqui na fonte eu reduzo bem. Tem uns estilos aqui que são bem legais. Deixa eu ver se eu consigo achar. Então, como o nosso site ele tem de ser com arredondamentos, então em todas os blocos, os elementos, eu vou colocar uma borda rádio de 5. Então vou colocar aqui também no botão do ícone, sempre atentando para nossas cores, tá? Então nesse caso vou usar um azul com branco. Vamos ver como fica. Você vai testando aí como ficar melhor para você, pessoal. Reduzo o máximo aqui. Já
ficou bem legal. E aqui composto por mais ícones. Então você pode colocar uma lista de ícones e depois definir certinho aí o que você quer colocar. Justifica. Esse aqui eu vou alinhar à direita na cor do ícone. Eu vou colocar um branco. Aí defino o espaçamento e o tamanho. E crio um novo Flexbox com container. Também com fundo azul. E nesse a gente tem uma quebra aqui, que é essa linha. E aqui eu vou colocar no nosso container uma borda sólida com a largura superior de 2 pixels na cor. Eu vou selecionar um tom da minha cor primária mais claro. A gente vai testando aqui até ficar do nosso agrado. Esse é quase branco. E eu vou colocar menor também. Tá ótimo esse aqui. E aqui nós temos as nossas categorias. Então vou definir um menu. E esse menu nós vamos ter que criar primeiro lá dentro da aparência do nosso site. Só que para isso eu preciso antes criar as minhas categorias. Então já vou criar rapidinho aqui as categorias. Essa primeira eu já defino ela como últimas. E aí nós temos cultura, direitos humanos. Depois que eu criar as categorias, eu vou em aparência, menus, e eu vou criar o meu primeiro menu, que é o superior. Depois de criado, eu venho aqui nas minhas categorias, ver tudo, e eu seleciono todas. Só dou um salvar menu. Então todas as categorias elas já vão aparecer aqui. Só atualiza a minha página. Ele já puxa aqui para mim o menu superior. No estilo eu vou definir com a fonte de realce, só que nesse caso a gente tem ele com as letras maiúsculas. Então vou fazer uma leve edição aqui em transformação maiúsculo e eu vou colocar o estilo dele. Então a cor de texto branca. E ao passar o mouse, o hover amarelo, com a cor ativa amarelo também. Então nosso cabeçalho ele já está quase finalizado. Eu vou aqui no meu container em avançado e eu vou definir agora um efeito. E esse efeito aqui seria o stick, que ao rolar ele fica fixo dentro do meu site. Então posso fazer a mesma coisa com esse de baixo. Efeitos, stick topo. E esse eu coloco um offset. E aqui, para que esse fique abaixo do primeiro, eu vou rolar a página e eu vou colocando o offset aqui para ele descer. Até ficar da forma que eu quero. Dou um publicar, aí volto na minha página para visualizar. Ele já está funcionando aqui como opção criada. Depois disso nós vamos criar os nossos blocos de notícias, que isso nós vamos fazer através dos modelos do elemento. Então aqui eu vou adicionar o primeiro modelo no formato de looping item e no tipo posts. Então a gente vai dar o nome desse de notícia destaque. E aí a gente avalia aqui da seguinte forma. Então esse primeiro bloco ele é composto por uma imagem, a categoria, o título da notícia, o subtítulo e um veja também com notícias ancoradas. Então a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. A gente cria um novo Flexbox com 2 containers. No primeiro a gente coloca uma imagem. E aqui, pessoal, nessa imagem a gente coloca a nossa tag dinâmica
e Filtered Imagem. E no link a gente coloca a URL personalizada, tag dinâmica, post URL. Automaticamente, quando eu fizer a postagem de uma notícia, ela já traz para mim a imagem do post linkado com a notícia. E aqui no nosso segundo container, nós vamos adicionar um elemento de título, onde a gente coloca a nossa fonte primária com a nossa cor primária. E eu vou colocar dois elementos. O primeiro acima de editor de texto. E aí nas tags dinâmicas, eu quero que ele traga o termo do post. Então vou colocar post termo. E aí eu coloco categorias. No estilo, a gente tem a nossa cor secundária no fundo. Então vou definir aqui no avançado um plano de fundo com a cor secundária. Uma borda arredondada de 5 pixels. No estilo do texto, eu vou colocar ele com alinhamento central, com alinhamento ao centro, minha fonte de realce e a minha cor de texto. E a minha cor de link primária. Então ele já fica assim para mim aqui. Bem parecido com o nosso modelo. Vou fazer a mesma coisa, posso até copiar com esse Veja Também. Só que no Veja Também eu vou tirar as tags dinâmicas e eu coloco Veja Também. E aqui eu tiro o meu plano de fundo e eu vou definir uma borda sólida com uma largura de 6 pixels. Vou colocar assim. Eu reduzo esse espaço entre parágrafo. E aqui você viu que ao definir o alinhamento à esquerda, ele juntou. Então aí você vai colocar aqui em preenchimento o número 5 à esquerda, nesse padding. Você vai colocar 5 pixels, que fica bem similar a esse. A gente pode até aumentar um pouquinho a borda para ficar bem similar a esse modelo aqui. E na nossa borda a gente define a nossa cor secundária. E aqui a gente tem um realce, a fonte de realce em negrito. Então volto aqui no meu estilo e eu defino a minha fonte com negrito. Aqui nas notícias ancoradas, a gente vai pegar o próprio modelo de posts do elemento. Então só coloco aqui embaixo e eu vou definir o que eu quero mostrar. Então aqui ele já traz por padrão o título, a data, a descrição do post e um botão. Então vou só deixar ativo o título. Então toda essa parte aqui eu vou removendo. Metadata eu vou apagando e eu deixo só o título. E esse título com a nossa fonte aqui no estilo já, a nossa fonte de realce e a nossa cor primária. Depois que a gente tiver com a nossa primeira notícia postada, aí vai fazer sentido, tá? De início você tem que se preocupar apenas com a criação desses blocos. Então eu já criei, vou dar um publicar e aqui eu vou precisar fazer umas configurações, tá? Dentro do nosso post termo, a gente já tem ele linkado aqui com a nossa página de arquivo. Então sempre que eu clicar nessa tag de últimas notícias, ele já vai levar para a página de arquivo para mostrar outras notícias dessa categoria. Aqui no meu título, eu vou voltar aqui e eu tenho que definir também, eu vou definir aqui nas tags dinâmicas o post title, que ele vai puxar o título da postagem. E aqui no link, post URL. Aqui no nosso editor do post já está definido dessa forma. E lembrando que aqui eu também tenho que remover essa posição da imagem, tá? Vou tirar essa imagem daqui, eu vou definir ela como none. E é isso. Aí outra coisa é que nesse caso a gente tem 3 notícias ancoradas. Então aqui a gente vai deixar uma coluna com 3 posts por página. Então ele vai me mostrar 3 notícias aqui abaixo. Vou salvar agora. Volto para os meus modelos, eu saio aqui da página. Eu vou clicar aqui nos modelos e eu vou adicionar um novo. Loop item, notícia 1.
E aí eu vou identificar como é que funciona esse meu segundo modelo. Então aqui nós temos uma imagem, a tag da categoria, título de uma notícia que é relacionada à imagem e uma outra notícia ancorada. E aqui percebe, nós temos 4 colunas com 4 categorias diferentes. Então nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. A gente cria um Flexbox com um container apenas. Nós vamos puxar uma imagem. Nas tags dinâmicas eu coloco filter de imagem, link URL personalizado com a tag post URL. E aí, para facilitar, eu posso já trazer aqui do meu outro modelo a minha tag, só dou um copiar aqui e já trago ele para cá para facilitar nosso trabalho. Então vou precisar do título e a minha notícia ancorada. Vai colocar 3 por página, nós vamos colocar só uma. Aqui no nosso título a gente vai utilizar a nossa fonte secundária com tamanho de 24 pixels. Percebe que ele abriu muito aqui o nosso plano de fundo? Eu vou definir a largura dele personalizado para ele ficar do tamanho que eu quero. E aí depois a gente volta aqui para fazer esses efeitos de hover na imagem, tá? Mas a princípio nós vamos priorizar montar ali a nossa página inicial. Aqui abaixo da nossa notícia ancorada, eu vou colocar um divisor. E eu reduzo a opacidade para ficar parecido com esse modelo. Volto aqui. Já vou rolando a minha página e eu vejo aqui o meu terceiro modelo de notícia. Então esse só tem a tag da categoria com o título. Então vou voltar em modelos, adiciono um novo loop em item e eu vou colocar notícia 2. Vou pegar da minha notícia 1 o meu padrão criado da tag e do título. Copio, colo e na fonte do título essa eu vou colocar com tamanho de texto mesmo. Essa em específico tem a borda no container. Então vou fazer um container com 20 pixels de espaçamento. Uma borda com raio de 5. No tipo eu coloco sólida. Vamos ver aqui. E 1 pixel de espessura. Aí veja que esse espaçamento aqui ficou um pouco maior. Aqui no container, em layout, nós vamos colocar aqui o espaçamento de 10, tanto para a coluna quanto para a linha. E aí nós podemos fazer essa mesma configuração nos outros modelos também. Faz com que não fique tão espaçado. Vou fazer aqui no meu destaque também. A minha linha de 10 pixels de espaçamento. Dou um publicar. Aí nós temos aqui no site um banner de publicidade mais 2 blocos. Esse destaque que eu achei bem legal, nós vamos fazer isso dentro da página. Mas vamos logo montar a nossa página inicial para a gente ver como está ficando. Então vou criar uma nova página. Página inicial. Em editar com elemento. Aqui nas configurações da página, no layout padrão, nós vamos colocar elemento largura total. Ele vai mostrar para mim já meu cabeçalho. Olha, veja que já apareceu aqui nossas categorias. E a gente vai criar um Flexbox com um container. Então aqui nesse primeiro container, nós vamos colocar apenas um loop item. E no template nós vamos escolher aqui nossa notícia destaque. E aqui você coloca post, tá? Por padrão aqui vem com 3 colunas e 6 posts. Temos apenas uma coluna com um post. Então nós vamos fazer dessa forma. E aí tem algumas coisas que depois a gente vai ajustando aqui, como o tamanho da tag de categoria, enfim. Vamos voltar aqui. Nós temos um segundo Flexbox com 4 containers. Então em cada container tem um loop item
puxando uma notícia de cada categoria. 2 notícias, na verdade, de cada categoria. Então, geralmente, quando a gente coloca um loop item apenas com um item, para que a gente consiga selecionar a edição dele, a gente vem aqui com o botão direito e clica em estrutura. Ele já abre para mim aqui a edição desse modelo em específico. E no template nós vamos substituir pela notícia 1, que é a nossa imagem com a notícia. Eu vou só copiar e trazer para os outros containers. E nosso terceiro flexbox, vou duplicar o segundo, que é a estrutura para selecionar as edições do loop grid. Eu vou só trocar o template para notícias 2. E eu vou removendo o elemento dos outros containers. Copio, vou colando. Vamos postar mais notícias aqui só para a gente ir visualizando, que assim deve estar bem difícil de você entender, mas vai dar certo, acredita. Vou fazer um negócio bem legal aqui que não estava programado. Eu vou entrar aqui nos feeds da Agência Brasil e aqui eu vou fazer o seguinte, pessoal. Vou trazer algumas notícias do Agência Brasil através do feed RSS com um plugin que nós indicamos, que é o WP Automatic. Então esse plugin ele é bem legal, pessoal, que ele puxa todos os posts do site de maneira automática. Então você consegue ter ali seu blog ele funcionando no piloto automático de fato. Então vou fazer a instalação e ativação do WP Automatic. Vou puxar de 3 categorias. Vou puxar das últimas notícias, então já copio aqui o link. E aqui no automático eu vou adicionar uma nova campanha com o título Agência Brasil Últimas. No tipo de campanha, feeds, colo o link do feed que eu copiei lá da Agência Brasil. No intervalo eu gosto de deixar um intervalo aqui de 4 em 4 horas puxar uma notícia, tá? Então tem umas funções aqui que em outros vídeos eu já expliquei, mas eu vou trazer de maneira bem simplificada já para a gente poder continuar a criação da nossa página. Eu vou deixar o conteúdo do post e também vou fazer a citação aqui do site de onde eu estou puxando. Então eu vou colocar a fonte, dou um espaço, Agência Brasil. Eu quero trazer ele para dentro das minhas últimas notícias. Então vou aqui em categorias, últimas notícias. Algumas das configurações que eu gosto de fazer aqui é tirar os hiperlinks de dentro do site. Então eu vou tirando tudo aqui em links, vou traduzir a página. Eu vou remover links originais da postagem. Então fica só o link ali da fonte, ele não vai vincular nenhum outro link. Além disso, eu também gosto de pular postagens que não tem imagem. Então aqui em imagens, eu posso pular esses posts que não tem imagem, também remover a imagem do conteúdo e apenas definir ela como destaque. Então geralmente o que acontece aqui, quem usa esse plugin fala muito que tem a duplicidade ali de imagem. Então para que isso não aconteça, você remove do conteúdo as imagens e deixa ele somente no destaque, tá? Então vou fazer isso. E também, pessoal, gosto de trazer aqui da imagem a legenda e o título original. Então eu vou definir o texto alternativo da imagem na biblioteca a partir do título da postagem. Defino também o título da imagem. E ele vai trazer para mim como legenda. Então se define a legenda a partir da imagem. Eu coloco tudo aqui conforme o original, porque ele consegue trazer esses créditos ali. E é isso, pessoal. Vou salvar aqui agora, publicar, e eu vou começar a rodar aqui a nossa campanha para forçar que ele já puxe os posts. Tá puxando ainda. Já começou a aparecer aqui, pessoal. Demora um tempinho até ele trazer a imagem. Prontinho. Então pode ver que já está bem parecido, né, pessoal? Alguns ajustes aqui nós vamos precisar fazer, obviamente. E aí, conforme essa visualização, a gente já consegue fazer isso aqui direto na nossa página. Então, no nosso modelo, a gente clica em editar template. Então, por isso que aqui dentro do editor do elemento, quando você quer editar o loop, você precisa clicar com o botão direito, porque se você clicar com o botão
de clique esquerdo, ele vai abrir a parte de edição do modelo. Então aqui o que eu vou fazer é apenas reduzir o espaçamento das minhas notícias ancoradas. Aqui do meu título para as notícias ancoradas eu tenho um espaçamento. Então eu vou colocar um espaçador. Poderia colocar também um pad inferior aqui no título. Eu vou fazer dessa forma. E também definir a largura da minha tag de categoria. Além disso, nós temos um divisor aqui com opacidade bem reduzida. Então aqui no meu elemento, dos meus elementos, eu vou trazer esse divisor. E eu, no estilo, reduzo a opacidade. Tá ficando bem legal, pessoal. Tá, ainda no meu modelo de notícia de destaque, eu vou colocar aqui no estilo aquele nosso raio de 5 pixels. E aí, para ficar ainda melhor e mais parecido aqui, nós temos essa imagem que a largura dela é um pouco maior que a altura. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, deixando ela com 1080 de largura por 900. Vamos ver se já fica um pouco melhor. Tá, vou deixar assim, com 900 de altura. Aí eu dou um salvar, volto aqui para minha edição da página. E aí eu vou visualizando, pessoal. Na medida que eu vou mexendo, eu vou visualizando aqui para ver como ficou. Agora eu vou tentar tirar essa imagem aqui. Puxar um outro post aqui que já tá me cansando essa imagem, pessoal. Me desculpem. Me desculpem por isso. Caramba. Só notícia do abençoado, meu irmão. Aí fica difícil, né, cara? Fica difícil. Tá, vamos puxar mais algumas aqui para ir trocando ali aquela imagem. Que a gente não puxa a sardinha para ninguém aqui. Fechou. Vamos dar uma atualizar na página. Tá ficando show, cara. Gostei muito. O que vocês acharam? Já deixa seu comentário aí. Tá ficando legal, né, pessoal? Vou fazer uma edição aqui nesse meu cabeçalho, que eu acho que ele ainda tá muito grande. As minhas categorias estão muito grandes. E aqui é legal, pessoal, que nesse modelo que a gente tem padrão do menu do WordPress, ele vem com esse ponteiro abaixo. Eu acho que fica bem legal também de se utilizar. Vou colocar o tamanho 12 e no pad horizontal, vou tirar um pouquinho aqui. Alinhamento eu coloco centro. Eu vou dar um publicar. Vou só voltar aqui que eu acho que na hora que eu criei a página ele foi trazendo ali dentro do menu também. Eu vou tirar essa página inicial. As últimas notícias aqui no meu menu, vou colocar no começo. E aí você pode perceber que aqui nós temos esse divisor. Então posso simplesmente colocar aqui também, dentro do rótulo de navegação, esse caractere aqui, que simula realmente um divisor. Então vamos voltar aqui para ver como tá ficando. Olha, ficou bem legal, pessoal, gostei muito. Vou colocar mais um espaçamento nesse nosso divisor. Fechou, depois a gente vai ajustando. O importante é que ele já tá ganhando forma. Tá, vamos descer aqui que agora eu vou explicar um negócio bem legal para vocês. Esses loopings, esses loop itens, eles têm por configuração a possibilidade da gente fazer a consulta da forma que a gente quiser. Então aqui nesse segundo Flexbox com esses 4 containers, nós temos cada um dos loops trazendo
uma categoria. Então, economia, política, Brasil e outras notícias. Como eu só estou trazendo notícias das últimas, eu vou exemplificar aqui para você dessa forma. Então, outra coisa que a gente precisa fazer é que, como a gente já tem uma notícia de destaque, essa primeira notícia da categoria de últimas ou de qualquer outra categoria que se repita no bloco de baixo, a gente tem que colocar um query, que seria a consulta. E aí a gente pode colocar um exclude para ele retirar aqui a última notícia. Então você só vai fazer isso para quando você repetir a notícia que estiver aqui em cima. Então entenda, quando você coloca um loop item, por padrão ele puxa todas as últimas notícias de todas as categorias. Então acontece isso que aconteceu aqui. Para que isso não se repita, a gente faz a consulta de cada um dos loops. Então nesse caso eu quero que a notícia última ela tem aqui essa categoria e aqui abaixo também. Então, nos outros blocos eu vou colocar como padrão a consulta, o query, por termo. E aí em cada um dos termos eu coloco uma categoria. Então vou colocar aqui política. Nesse segundo bloco eu vou colocar o query termo economia. E no terceiro, eu vou colocar, no quarto na verdade, né? No quarto loop eu vou colocar a consulta pelo termo educação. Eu poderia colocar saúde, enfim. Vou publicar. E só para validar esse ajuste que a gente fez e ficar bem bonito aqui visualmente, eu vou voltar lá no nosso WP automático e vou puxar notícias dessas outras 3 categorias. Então, eu vou aqui no WP automático, duplico essa campanha, já troco o nome dela para política. Então já me poupo o trabalho de ter que fazer aquilo tudo que eu fiz da primeira vez. E aí eu dou um atualizar, edito, e aqui nos meus feeds eu vou buscar pela categoria política e copiar o endereço desse feed. Aqui no feed eu coloco o link, dou um publicar e já começo a dar um run aqui na campanha para ele validar esse ajuste. Lembrando que quando você faz isso, ele já vai começar a puxar os posts de forma automática. Você não vai precisar ficar se preocupando de toda vez dar esse play. Isso é só no primeiro momento, tá? Aí no segundo bloco eu puxei a consulta pela categoria de economia. Então já vou aqui no meu site de exemplo, categoria de economia, puxo esse link, volto no WP automático, duplico essa categoria, coloco o nome de economia, edito, troco o link do feed, dou um publicar e o play na campanha. A terceira é educação. Então vou voltar aqui nos feeds, educação, copio o endereço do link. Nas campanhas eu vou duplicar, atualizar, edito, troco o link do feed e publico. Então lembrando que eu só estou conseguindo ter essa velocidade aqui na criação dessas campanhas porque todas são dos feeds de notícias da Agência Brasil. Então se no caso fossem de sites diferentes, eu precisaria trocar aqui a fonte, tá? Então eu já puxei aqui mais uma notícia. Vou visualizar minha página agora para você entender como ficou isso. Limpar aqui o cachê. Alguma coisa aconteceu aqui, ele não está mostrando. Vou voltar aqui nos meus posts. Olha pessoal, um erro que eu cometi aqui agora foi na duplicidade ali dos feeds não trocar a categoria que ele puxaria. Então vou só mudar aqui para a categoria educação, economia e política. E lá no meu feed, lembrando que eu vou ter que fazer a mudança aqui também embaixo, tá? Me perdoe, eu quero partir para ação. Isso aqui para mim é o menor dos trabalhos. Então aqui na edição eu vou trocar a categoria para qual quero que seja puxada a notícia. Eu quero para a categoria de educação. Da mesma forma com os outros. E eu posso também marcar mais de uma categoria. Eu posso simplesmente puxar esses posts para 2 ou mais categorias ali para que eles sejam mostrados. Então, por exemplo, eu poderia marcar últimas notícias e a categoria de política, ou últimas notícias e a categoria de educação. Aí ele seria mostrado nas 2 categorias. Então tá, vou voltar agora aqui para a gente visualizar como ficou. Já me mostrou aqui as categorias.
Então nesse primeiro loop, eu quero que seja mostrada apenas as categorias, a categoria de últimas. Últimas, política, economia e educação. Bem similar aqui. Ficou já bem legal, né, pessoal? Gostando bastante. Algumas coisas eu vou fazendo aqui. Isso aqui é um feeling, pessoal. Você vai sentindo ali e trabalhando conforme você vê que precisa de ajuste. Então aqui a gente tem também no nosso looping o arredondamento de 5 pixels. E é legal também nessa resolução você sempre definir o tamanho. Por quê? Quando você posta imagens de diferentes tamanhos, acontece dele não reconhecer isso. Então é importante que você sempre defina para ele puxar a imagem do tamanho que você quer. Que aqui eu vou puxar desse segundo bloco, elas no tamanho 1920 por 1080. Que fica exatamente assim. Tá, no meu terceiro Flexbox eu vou trocar aqui também através da consulta, lembrando que quando você fizer esse processo, aí você pode clicar aqui em Query para mostrar uma categoria. E outra coisa, pessoal, como aqui são 4 categorias diferentes, então foi por esse motivo que eu criei um Flexbox com 4 colunas, tanto nesse bloco quanto nesse aqui. Mas eu poderia simplesmente criar um único container e colocar um loop item que trouxesse 4 vezes ali esse bloco. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, loop grid e escolher notícia 2, ele traz para mim o bloco da forma que eu quiser, com 4 colunas, com 3 colunas. Então, poderia fazer simplesmente assim. Por que eu fiz da forma que eu coloquei aqui abaixo? Porque eu queria que em cada um dos loops ele trouxesse uma categoria. Mas eu vou fazer dessa forma aqui que fica até mais fácil para que você possa entender. Então, aqui eu tenho um único loop com todas as notícias de todas as categorias. Então, eu posso simplesmente fazer isso. Mas tem como opção também fazer dessa forma aqui. Eu espero que você tenha entendido, tá? Mas nesse caso, repetindo, eu criei esse Flexbox com 4 containers porque eu queria que cada um dos loops tivesse uma categoria. Então, puxei 4 elementos de loop para definir em cada um deles uma categoria específica. Eu vou colocar aqui também as mesmas categorias de cima, só que de ordem decrescente. Então, educação, nessa segunda termo economia, na terceira consulta query termo política. Como eu estou trabalhando só com essas 3 categorias, essas 4 categorias, perdão, eu vou exemplificar ao longo de todo o site apenas elas para a gente não demorar ainda mais. Acho que a gente já deu aqui mais de 1 hora de vídeo. Não quero me estender tanto, porque a gente ainda tem outras páginas. Os blocos de notícia você já sabe como fazer. Já mostrei aqui os modelos. Então esse site eu vou finalizar ele depois que a gente fechar aqui. Mas a gente segue esse processo, pessoal. Então eu tenho o terceiro, quarto bloco aqui de notícias com estilos diferentes. Então vou me baseando. Nesse aqui, por exemplo, a gente tem algo diferente nele. Eu vou trazer esse aqui só para mostrar para vocês como eu faria. Então vou criar mais um container com fundo na minha cor primária. E aí eu vou adicionando os elementos aqui que eu preciso. Então eu tenho essa categoria aqui listada. Então percebe que aqui é o mesmo que a gente tem no Veja também. Eu não vou perder tempo não. Eu volto aqui, edito meu template e vou copiando. Esse é o lance para você poder ganhar aqui produtividade na criação do seu site. Eu vou voltar depois de copiar. E aqui dentro eu já colo. Cor primária. Vou colocar tudo branco. E o hover, vou colocar minha cor secundária. Então quando eu passo o mouse, ele já mostra para mim a minha cor secundária. Aqui eu vou colocar a categoria educação. Aí eu posso deixar ela linkada aqui com o nome do meu site, /categoria, /educação.
Quando eu clicar nela, automaticamente já vai para minha página de arquivo com outros posts dessa categoria em específico. Aí nos elementos eu vou colocar mais um divisor. Esse divisor com a cor secundária. Peso de 2 pixels. Caramba, velho, tá muito legal isso. Se tu não gostou disso, meu amigo, onde foi que tu já aprendeu a criar um site como esse aqui? Isso aqui é o ouro, 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 ouro. Conteúdo de curso pago de R$1.000. Você está aprendendo de graça no LabWP. Então deixa teu comentário aí, hein? Incentiva nosso trabalho, meu amigo. Aí eu tirei aqui esse espaçamento do container. Vou aumentar só um pouco esse espaçamento do divisor. E aí eu já trago aqui mais um loop grid. Só que percebe que esse loop grid aqui tem uma diferença desse do topo. Eu poderia simplesmente usar esse do topo, mas esse aqui ele tem a fonte do título azul e aqui eu preciso da fonte do título branca. Então eu vou simplificar o processo, eu volto aqui nos meus modelos e eu vou pegar a minha notícia 1, abro a edição dele com elemento, volto lá nos modelos aqui em outra aba e vou criar mais um modelo. Agora é loop item com nome notícias 3. Aí eu vou copiar esse container e eu só faço colar aqui, pessoal. Retiro a notícia ancorada, tiro o divisor e volto aqui. Tá. O título com a fonte menor. Então vou colocar a minha fonte de texto na cor branca. Então já vem com tudo, ó, o link da tag. Enfim, já vem com tudo. Então, por esse motivo que eu gosto de ir copiando os modelos e adequando ali, que me poupa trabalho. E aqui já apareceu para mim, notícias 3. Então, nesse bloco nós temos 4 colunas com 4 itens. Eu poderia colocar mais também, eu poderia fazer esse aqui com 8 itens. Vou fazer com 4. 4 itens. Tá, nesse caso, eu vou colocar um leve espaçamento, um pad aqui inferior e superior de 20, tá? Então você pode definir aí para não ficar colado no seu bloco de notícia. Vamos ver como ficou? Caramba, velho, tá muito show isso. Muito bacana mesmo. Vou fechar aqui, pessoal, senão a gente vai passar mais um dia aqui para fazer os outros modelos, mas eu não consigo me controlar, preciso finalizar tudo por completo, não consigo fazer nada pela metade. Vamos criar mais um modelo aqui rapidinho. Agora a gente vai fazer esse aqui, que esse aqui é top. Esse aqui tem a data embaixo. Então eu vou mostrar para você como é que a gente faz esse modelinho. Adiciono um novo loop em item com o nome notícias 4. Então aqui a gente tem a notícia destaque mais 4 loops para a gente trabalhar 4 modelos ali de blocos. Então a gente, nesse modelo, tem uma imagem com categoria, título e data no segundo container. Então a gente faz um flexbox com 2 containers, mesma coisa. Vou puxar tudo daqui do meu outro modelo que eu já criei. Então já no primeiro eu colo a imagem, lembrando que aqui a gente já tem um formato diferente, então vou colocar aquele mesmo tamanho que a gente colocou no nosso destaque, 1080 de largura por 900 de altura. Título, então já puxo o meu título, nesse caso, título com a minha cor primária e a fonte ela é um pouco menor, vou deixar de texto. Copio também a minha tag de categoria aqui para cima. E a data, como eu vou fazer essa data aqui? Vamos explorar umas possibilidades aqui. A gente tem esse post info, que ele já traz todas as opções aqui pra gente. Então, se eu quiser ir mais além, eu posso deixar esse meu quarto bloco de notícias com o nome do autor. Então aqui ele já traz a data, eu posso escolher o formato que eu quiser. Então vou colocar assim: o mês, o dia e o ano. Posso tirar esse link também. Gostei desse ícone, vou deixar com ícone. E aqui no ícone eu vou só mudar para cor secundária e no texto vou deixar um preto.
minha cor de texto e vou reduzir para minha fonte, colocar uma fonte 12. Caramba, esse bloco vai ficar show, cara. Dou um publicar. Aqui provável que a gente precise tirar esses espaçamentos do container, vou deixar com 10. E lá na nossa página inicial eu faço mais um flexbox com 2 containers. Por quê? Aqui do lado direito a gente tem um espaço de publicidade. Então a gente pode até usar o Lab Ads, que é o nosso plugin de publicidade, que ele tem como gerenciar contagem de visualização e de clique. Se você tiver interesse, depois eu vou mostrar também como ele funciona. Na verdade já tem um vídeo de como ele funciona, vou deixar o link aí na descrição. Vou mudar aqui a minha cor de texto para minha cor primária. Vai ficar bem parecido. Não tem hover, é a mesma cor. E aí eu trago o meu quarto loop grid com o modelo de template 4. Nas colunas eu defino uma coluna. E aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 notícias. Vou colocar 6. E aí, pessoal, a gente vai, como eu falei, sentindo aqui o que precisa fazer. Então, percebe que a imagem ficou muito grande. Nosso modelo aqui ele é bem pequeno, bem reduzido. Então, eu volto aqui na edição do template, do modelo, e vou reduzindo esse container da imagem. Vou deixar ele com tamanho, a largura de 30. Ficou show, cara. Muito bom mesmo. E esse outro aqui eu vou redefinir o estilo dele para ele tomar esse espaço todo da lateral. Outra coisa que aqui no nosso exemplo a gente tem esse divisor. Só que esse divisor ele é no loop todo. Então vou selecionar o meu container aqui, o container principal, não os containers internos aqui com o conteúdo. O principal, e no estilo eu vou colocar uma borda com 1 pixel inferior. Tipo sólido inferior 1 pixel. E aí eu reduzo essa opacidade, olha, já ficou bem legal. Dou um publicar. Tá aí, pessoal, tô bem satisfeito. Tô mostrando até aqui o nome do autor. Tá, vamos ver uma coisa aqui. Posso deixar linkado também o nome do autor, porque ele pode ir para a página do arquivo também para mostrar outros posts feitos por esse autor. Aqui apareceu um e-mail, mas outro hack é você ir lá nos usuários e você tem como definir o que você quer mostrar. Então, exibir nome publicamente. Vou colocar aqui meu nome, João Vitor Carvalho. E aí ele já me mostra aqui as opções. Atualizo o meu perfil. Se eu voltar aqui, aí já traz o João Vitor. Show demais. Tá. Um pequeno ajuste aqui na largura. E o alinhamento à esquerda. Coloco um padding aqui à esquerda também. Eu vou colocar ele alinhado ao centro, ficar melhor. Tá aí, pessoal. E pronto, salvei o modelo. Não sei se você percebeu, mas eu estou fazendo a edição do modelo que eu criei lá, dos modelos, dentro da minha página inicial. Aqui eu vou colocar categoria economia. Como eu tenho mais de uma notícia, o meu loop grid ele abre duas opções de edição do template, do modelo, quando eu clico aqui nessa parte azul, e quando eu clico embaixo, fora da caixa azul, ele me dá a opção de editar o loop grid com opções de consulta, de paginação. Então aqui eu vou configurar a consulta, o query, para puxar notícias da categoria, né, termo, economia. Outra coisa que dá para a gente fazer aqui é colocar essa paginação. Então aqui no nosso
exemplo, a gente tem uma paginação através de clique, botão de clique. Então vou colocar aqui o load on click e aí no botão veja mais. Aí esse botão eu coloco o fundo dele azul com a fonte branca. A fonte 14, transformação boto maiúsculo. E é isso. Só vai dar para ver depois que tiver mais de 6 posts postados. Aí a cada 6 posts ele mostra o botão, veja mais, e ele mostra mais 6. E assim sucessivamente. Aqui para fechar essa página inicial, o que a gente só vai precisar fazer agora é o nosso rodapé. Então a gente volta aqui em modelos, adicionar novo, e aqui no tipo footer, que significa rodapé. Aqui na verdade tem muita coisa. Então a gente tem esse, mais esse. Eu vou fazer só essa parte aqui, esse começo. No estilo eu vou definir o plano de fundo dele com a minha cor secundária. E vou criar mais outro container. Só que esse segundo Flexbox eu vou fazer ele com 4 containers. Porque aí eu sigo essa mesma ordem aqui de criação para adicionar as páginas, os editoriais, e eu posso colocar aqui alguma forma de contato, formulário, enfim. Então vamos colocar aqui no estilo a cor primária. Já que no primeiro eu vou adicionar uma imagem e uma variação da minha imagem com a cor branca. Eu acredito que não vai ficar legal, acho que fica melhor se a gente colocar ela na cor azul mesmo, na cor primária. Vamos só confirmar. Acho que ficou bom, ficou bem visível. Vamos fazer dessa forma mesmo. E aqui nessa parte das páginas, eu também posso fazer de duas formas. Eu vou criar um menu, um elemento de menu, e trago para cá. Só que em vez do menu superior, eu vou criar um novo menu lá na aparência com o nome menu rodapé. E aí eu vou definir apenas as páginas do meu site ali. Aparência, menus. Vamos vir aqui em criar um novo menu com o nome menu rodapé. E aí, pessoal, uma coisa que a gente vai deixar ativo aqui é que ele adicione automaticamente cada página que a gente fizer. Então vou deixar essa opção marcada, vou criar o menu. Então sempre que nós fizermos uma nova página no nosso site, ele automaticamente vai ir inserindo lá sem que eu precise fazer esse trabalho de forma manual. Então já adicionei a primeira página, volto aqui, vou dar um publicar nessas alterações. Aqui nas condições eu sempre tenho que colocar em todo o site, então depois que eu definir essa condição, eu vou salvar e fechar. Eu vou só dar um reload e aqui na opção já escolho o meu menu rodapé. Vou deixar o estilo da fonte branca, o hover branco também, porque eu quero que não tenha tanto destaque. No tamanho da fonte a gente vai colocar a nossa fonte de realce. Provavelmente lá na frente a gente vai precisar mexer aqui nos paddings horizontal não, mas o vertical. Mas isso aí só vai depender depois que a gente estiver com mais opções ali no nosso menu. E no segundo container nós vamos colocar também um menu, só que a gente vai pegar aqui do nosso cabeçalho. A gente vai copiar esse estilo, a gente só vai mudar a posição dele para que ele apareça verticalmente. Então copiei aqui, volto no meu rodapé e vou colar ele bem aqui. Já fica bem legal, pessoal. Coloco o alinhamento no padding vertical, vou reduzindo. Aqui nesse eu vou já fazer com a fonte padrão. Eu posso retirar também esse underline, que é o ponteiro. Eu vou deixar ele ser o hover apenas através da cor. Dá para reduzir ainda mais o padding vertical. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui de melhorias. Acho que tá legal assim. Eu vou colocar só um pequeno título
o nome editoriais, estilo realce, com a fonte maiúscula, cor branca, e para dar uma diferenciada a gente coloca um negrito. Gostei com esse divisor de forma. Deixa eu desabilitar aqui. Tá, é isso. Seguindo, nós temos uma terceira opção com mais links. Então posso colocar aqui uma lista de ícones. Posso até colocar um íconezinho, ficar no nosso padrão. Cor da fonte branca com o tamanho de realce. Perfeito assim. Se eu quiser um hover aqui ao passar o mouse, eu posso colocar minha cor secundária para seguir esse mesmo padrão. Como aqui nesse do menu a gente está com um tamanho de 12, menor que a nossa fonte padrão de realce, a gente vai reduzir também para ficar no mesmo padrão. Mexo aqui na altura da linha para dar um espaçamento. Aqui eu posso colocar um formulário para a gente fazer newsletter. Seu lead, esse seu usuário poder receber o e-mail com novidades. Então, através de um CRM, você pode fazer a integração Mailchimp, Como, enfim, qualquer CRM que seja de e-mail marketing para que você consiga mandar atualizações sempre que há uma postagem nova ali no seu site. Então, essa é uma possibilidade. Aqui eu vou colocar um ícone. Esse ícone ele vai servir de contato. Então, a gente pode colocar um ícone do WhatsApp aqui, que a gente pode direcionar para um grupo no WhatsApp. Definir o tamanho. Então, publicar. Vamos dar uma visualizada aqui para ver como é que está o andamento da nossa página completa já com o nosso rodapé. E essa revisão ela justamente serve para ir definindo pequenos ajustes ali que a gente já identifica. Então aqui a princípio eu vejo que esse primeiro menu ele está com um espaçamento muito grande. Eu acredito que isso aqui ele pode ser reduzido, tá? Até porque aqui no nosso exemplo ele é bem pequeno mesmo. Então, em comparação, a gente vê que está bem legal, bem parecido mesmo com o nosso exemplo. Tá, uma coisa que eu gosto de mexer também, que eu acho que a gente pode fazer aqui, é justamente incluir espaços de publicidade, porque se você é desenvolvedor, está prestando serviço para algum cliente, obviamente que a forma que você consegue se diferenciar dentro do mercado é entregando resultado. Então, mais do que design, mais do que função, o seu cliente tem que ver formas de colocar dinheiro no bolso, de pagar o investimento que ele está fazendo. Então, se você também está se aventurando aí, é o dono do portal, gestor, você também, obviamente, que precisa ter, né, formas de monetização. Então, seria muito interessante mesmo se você, depois que finalizasse aqui, entrasse lá no vídeo do Lab Ads para você entender como a gente poderia implantar aqui dentro o plugin de publicidade para que você consiga já ter uma nova forma aí de monetização do seu site. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente vai aqui no nosso cabeçalho, a gente vai trabalhar com a redução através da margem. Então vou colocar uma margem negativa tanto superior quanto inferior aqui dentro desse container para a gente otimizar mais ali nosso cabeçalho. Já ficou bem legal, pessoal. Acho que está quase 100%. Entre as necessidades que precisam ser feitas, acho que aqui também, ó. Aqui também a gente faz
o alinhamento desse ícone. Vou colocar no estilo dele um hover, então eu escolho o ícone ao passar o mouse na minha cor secundária, que ele segue bem esse padrão aqui do nosso exemplo. E aqui na página inicial acho que a gente fecha dessa forma. Agora o que a gente vai precisar fazer é a nossa página de post, para que quando eu clique, então veja que o padrão do WordPress aqui, quando eu abro, ele me mostra só o título com a imagem da notícia no conteúdo, já na descrição do post, mas ele não traz a imagem destacada. Então o que nós vamos fazer? A gente vai aqui no nosso exemplo, se inspirar nessa página de post, para que a gente consiga fazer a criação da nossa. Então eu já venho aqui nos modelos. Tipo do modelo nós vamos escolher o single post e eu vou definir o nome como página de post. Algumas coisas que eu vou precisar que eu já tenho criado em outros modelos, como a tag da categoria, o título da notícia. Então eu já trago aqui dentro do meu modelo, pegando a notícia 1, as coisas que eu preciso. Já crio um novo Flexbox com container. Então a gente começa pela tag da categoria, título do post. Esse alinhamento nós vamos fazer ele ao centro. Veja aqui que eu já preciso tornar a largura da tag menor e também preciso colocar um pad, um espaçamento superior. Geralmente eu coloco de 40 a 80 pixels, porque aí na versão mobile a gente também não vai deixar tão distante aqui do menu. A fonte, a gente vai colocar o nosso maior tamanho, que é a fonte primária, de tamanho 36 pixels. Vamos utilizar também um divisor. Esse divisor com peso de 5 pixels, 6 pixels na nossa cor secundária. Vou colocar também aqui um padding dos dois lados, lateral direita e a lateral esquerda, de 80 pixels. E aí eu tenho aqui mais um container com as informações do autor e as redes sociais de compartilhamento. Então vamos lá puxar mais um container. Esse vai ser colocado de forma interna. Então copiei e colei aqui dentro. Vou tirar também esse espaçamento de linha, deixando no nosso padrão de 10 pixels. Vou adicionar agora. A gente já sabe que essas informações aqui, elas são dadas através do elemento post info, que nós utilizamos lá no nosso bloco 4 de notícia. Então vamos buscar aqui pelo post info e vamos seguir bem aquele padrão de fonte, ícone. Então a cor secundária no ícone, no texto primária, o tamanho da nossa fonte a de realce. Posso até colocar aqui o 12. Vamos colocar só duas das informações, nome do autor e o horário do post. Acho que podemos colocar também a data do post dessa forma. A gente vai adicionar uns botões de compartilhamento, que ele faz o scrap da notícia referente e aí já abre ali o link para ser compartilhado, seja nas redes sociais, no WhatsApp. Então aqui dentro do elemento mesmo nós temos essa opção com algumas
já pré-definidas de Facebook, Twitter. A gente só faz trocar aqui Twitter por X. Não temos Instagram porque ele não permite, mas a gente pode colocar WhatsApp. Coloco só o ícone, o alinhamento à direita. Posso trocar também aqui o estilo, deixar esse gradiente. Você faz aí da forma que você achar melhor. Eu vou deixar esse padrão aqui simples, com gradiente, reduzindo o tamanho. E a única coisa que eu vou colocar é um arredondamento aqui para seguir o nosso padrão. Depois disso, nós temos a imagem do post. Então vou adicionar uma imagem. Posso reduzir essa imagem aqui significativamente. Na resolução vou colocar ela no tamanho do mesmo tamanho da nossa imagem de destaque lá da nossa home, 1080 por 900 de altura. E aqui nas tags dinâmicas, filter de imagem. E tem um hack aqui, pessoal, que lembra que eu falei lá na hora de configurar o WP Automatic que a gente deixa para ele puxar o título e a legenda original conforme o post? Então aqui dentro a gente tem justamente essa possibilidade. Em legenda a gente pode colocar a legenda do anexo. E ele já traz para a gente aqui a nossa legenda totalmente autoral, puxada lá do post original. Então posso simplesmente só trabalhar aqui a nossa personalização, deixando o nosso raio de borda de 5 pixels como padrão. Na nossa legenda a gente põe a nossa fonte de realce. E aí já vem o conteúdo do post. Então esse conteúdo do post ele é inserido através desse elemento aqui, post content. Então você adiciona o post content, ele já traz o post completo. Já vem com as nossas configurações globais. Aqui eu vou deixar a cor de texto e o tamanho texto também. E aí fecha certinho com a notícia completa. Então a gente consegue visualizar aqui mais ou menos como vai ficar, dando publicar. E aqui nas condições você vai adicionar e deixar dessa forma, depois só salva e fecha. Vamos visualizar como está ficando. Acho que ele ainda está roubando muito espaço na tela, a gente pode reduzir um pouco mais. Não vamos deixar 100% parecido com esse, mas a gente vai trabalhar aqui de forma que ele fique bem similar. Então, vamos colocar 100 na esquerda e na direita de padding. Percebo também que a fonte aqui dessas informações ficaram muito pequenas, então vou colocar na nossa fonte de realce, tamanho padrão 14 pixels. Já deu uma boa melhorada. Gostei bastante. Vamos avaliar o que falta aqui para a gente finalizar a nossa página de post. Então no final a gente tem essas notícias relacionadas e se repete aqui também com as notícias de destaques, banners de publicidade e mais notícias. No nosso, apenas esse bloco de destaques, o banner e também as notícias. Então o banner, novamente, a gente vai trabalhar dentro desse site utilizando o Lab Ads. Show, bem aqui, pessoal. Copio, já colo aqui embaixo no mesmo. A gente pode até separar para que quando a gente faça o carregamento da página ele não demore tanto. Então eu vou separar esse conteúdo do post das notícias relacionadas. Então eu vou criar um novo Flexbox com um container e aí eu vou jogar aqui o meu título. Vou dar só um copiar aqui no estilo desse container de cima, para que ele já traga a mesma configuração que nós fizemos. Padding que nós colocamos, então só vou tirar aqui o superior e o inferior. E no alinhamento eu deixo com alinhamento ao início. E vou trazer um Loop Grid Template 2. Esse mesmo. Vou deixar para que ele mostre 3 colunas com 6 itens, então vou deixar esse espaço aqui que eu achei bem legal. E aqui só uma coisa, pessoal, para que essa notícia
da Câmara, aprova a PL que reduz exigências para licenciamento ambiental, não se repita no bloco de relacionadas, aqui no Query a gente faz uma configuração na parte do exclude. Nós vamos excluir o current post, que é o post atual. Então nós excluímos ele. Então ele vai ficar dinâmico. Então toda vez que você entrar, por exemplo, nesse post aqui sobre educação, ele, quando estiver aberto, não vai se repetir nas notícias relacionadas. Então vou colocar aqui meus destaques, mas eu vou deixar dessa forma, tá? Configurando apenas aqui para remoção do post atual. Dá para a gente colocar aqui também esse segundo bloco. Nesse em específico eu vou colocar um padding superior de 40 pixels. Aqui no topo serão os destaques em forma a mais e abaixo relacionadas com o nosso quarto bloco de notícias, que foi o último bloco criado. Quantidade de colunas 1, número de itens 6. Esse processo, pessoal, ele se baseia nisso, você identificar padrões e replicá-los de forma que você consiga otimizar o seu tempo. Então já vou publicar minha página de post e visualizar ela para saber se funcionou tudo certinho aqui. Então vou abrir esse post aqui, por exemplo. A gente vai dar uma limpada no cache. Então já trouxe o post todo formatado. Título, tag da categoria, imagem com crédito, notícias destaques, notícias relacionadas. Então fica bem legal, pessoal. Bem legal mesmo. E agora o que vai faltar é apenas nós criarmos o menu lateral aqui, que será o pop-up, e a nossa página de arquivo, que valerá para as nossas categorias. A princípio a gente vai fazer o seguinte aqui: como a gente já está na página inicial e ela ainda não validou o ajuste que nós fizemos, você vai precisar ir nas configurações para a gente definir aquela página que nós criamos com elemento como página inicial. Então aqui em leitura, sua página inicial exibe uma página estática, página inicial, e aí vou selecionar que eu criei. Salvo as alterações, vou limpar o cache. Quando eu volto lá na minha página inicial, ele já vai me mostrar a que nós desenvolvemos, que nós fizemos a criação. Vamos agora estudar aqui como é que funciona a página de arquivo do nosso exemplo. Nós temos uma notícia de destaque com mais 4 listadas em 2 colunas. Então aqui eu percebo que esse espaçamento é realmente desnecessário. A gente pode trabalhar isso aqui no nosso modelo de forma melhor. Então vou adicionar um novo modelo agora. E esse modelo a gente escolhe o tipo arquivo. E aí eu coloco sempre o nome arquivo de modelo. Vamos identificar agora o que tem de diferente aqui. Tá vendo que o topo da página tem esse cabeçalho de arquivo? Então, imagina que dentro do seu site você tem 2 autores e aí você quer listar o nome do seu autor aqui no topo. Então, essa página de arquivo ela também vai servir para isso. Então, a gente vai tornar uma tag dinâmica aqui consultável para que ela venha mostrar relacionado àquilo que você clicar. Então, se eu clico aqui na categoria cultura, obviamente que ela já vai puxar para cá. Vou mostrar aqui na inicial só para você ver como funciona. Olha, engraçado que aqui no site da Agência Brasil não é linkado. Vocês vão ver aqui no nosso como vai ficar. Então vou voltar aqui na nossa edição do arquivo e vamos visualizar aqui. Nós já temos um destaque criado que ele tem a notícia ancorada, mas eu vou fazer o seguinte: eu vou criar um novo modelo. Eu acredito que será o 5º e último modelo. Eu realmente não gosto de criar tantos, até mesmo para que na hora de fazer gestão, configuração, a gente não tenha tanto trabalho assim. Vou voltar nos modelos e vou pegar a nossa notícia 1, que a única coisa que difere é que nela, nesse modelo, a gente tem listado a notícia ancorada. Então vou copiar aqui de cara logo a imagem, a tag e o título. Como eu uso Mac, eu dou um Command e vou selecionando, mas se você tiver no Windows, aí você aperta Ctrl e vai selecionando cada item, depois aperta em copiar e volta lá nos modelos para a gente criar um novo loop antes de fazer a edição da página do arquivo, tá? Porque a gente visualizou aqui que tem a necessidade de ter esse modelo mais simples, só com imagem, tag de categoria e título. Então vou criar um novo looping,
notícia 5, já colo aqui esse com tamanho 24 e aí eu vou utilizar nos dois containers. Então aqui eu vou criar, já voltando para nossa página de arquivo, vou criar um novo Flexbox com 2 containers. E nesse Flexbox eu vou dar um espaçamento de 40 pixels superior. Então agora eu vou adicionar um loop carrossel. A gente vai trabalhar com outro modelinho aqui, que é o loop carrossel. Então vou colocar aqui no nosso bloco direito, escolhendo o template, 5. Número de slides a gente vai colocar 2 e 1 por rolagem. Na consulta, veja bem, a gente precisa configurar aqui o Current Query, que seria a consulta atual. Então ele vai pegar todos os posts da categoria e vai trazer aqui em formatozinho de carrossel para que a gente consiga ter uma visualização ali de forma diferente. Então dá para a gente colocar aqui um autoplay, com uma seta de navegação, paginação, com pontos. Aí tem esse estilo também, através de progresso. Vou deixar sem apenas com a seta ali de navegação. Nas configurações eu vou deixar o padrão de 5000 a velocidade. Vou só colocar no ícone ali da seta de navegação a nossa cor secundária. E a gente já dá aqui um adicionar condições e a gente deixa em todos os arquivos, salva e fecha. Então aqui só o que eu fiz foi desativar aqui essa igualar altura para ele ficar sem essa opção ativada. Então ele já começa a me mostrar aqui os meus posts. Essa seta de navegação eu vou colocar ela para fora. Aqui dentro do estilo, na posição, a gente coloca outside para ela ficar para fora. Nós temos aqui novamente mais um bloco de mais notícias. Então vou adicionar mais um Flexbox com um container e adiciono um loop grid com o nosso modelo 4. Notícia 4. Vou trabalhar o layout dele, uma coluna com 6 posts. Aqui eu ponho a paginação, load um clique, botão veja mais, o estilo do botão mesmo que a gente fez da última vez, fundo azul com a fonte branca, tamanho da fonte, realce. Dou um publicar, aí já mostra aqui. Então sempre que tiver os posts aqui, a gente vai paginando ele para que venha aparecer. Agora aqui nesse bloco esquerdo, eu vou deixar apenas um container aqui nesse primeiro Flexbox e aí eu vou aumentar a quantidade de slides mostrados. Então em vez de mostrar 2, eu vou mostrar 4. Vamos ver como fica. Com 3 vamos ver se fica melhor. Novamente, vai seguindo aí o seu feeling. Agora aqui no nosso exemplo, nós temos esse topo aqui com a categoria, o título da categoria. Então, eu vou só copiar esse container aqui do cabeçalho, onde está as nossas categorias. Copio o Flexbox e aí edito aqui o arquivo depois. E eu vou colar acima do Flexbox do nosso loop carrossel. Removo aqui as categorias. Outra coisa também que a gente vai precisar é o efeito lá de stick. Então vou retirar ele aqui. E agora a gente vai voltar lá na nossa página inicial para a gente pegar aquele nosso modelo. Aquele nosso modelo para o título do arquivo, como também para o título de mais notícias. Então já colo ele aqui. No tamanho da fonte a gente vai colocar a secundária acima do nosso bloco de mais notícias. Novamente o editor ali de texto. E aqui eu adiciono mais notícias. Estilo, cor do texto, primária, dou um publicar. Vamos ver como ficou o nosso site agora, pessoal. Vou fechar essas abas aqui, não vou precisar mais delas. Vou só rodar um comparativo depois com o nosso site de exemplo. E vamos lá. Então, a página inicial ficou assim. No rodapé.
quando eu abro a notícia, ele já me dá esse modelo também, bem similar ao nosso exemplo. Notícias de destaque, notícias relacionadas. E agora abrindo qualquer categoria, ele já puxa aqui as notícias da categoria. Então veja que ele já trouxe o título Últimas Notícias, e aqui nas tags pode ver que é Últimas Notícias em todos. Então é isso que uma página de arquivo faz, com que todos os arquivos, sejam de categorias, de autores, eles sejam mostrados ali em uma única página. Então cultura, direitos humanos, eu vou ver em categorias que a gente puxou posts de economia, categoria de política, mais notícias. Então ficou bem legal. Outra coisa que eu falei para vocês que a gente faria, que não tem lá no Agência Brasil, é quando a gente clica numa notícia, numa categoria, numa tag de categoria, ele direciona também para a página de arquivo. Então ele fica totalmente linkado com as opções ali mostradas. Cara, estou muito feliz mesmo de ter chegado nesse resultado. É árduo, é difícil, mas não é impossível. Ainda assim, falta coisa aqui. A gente tem o nosso último modelo para ser inserido, que é o nosso pop-up. Então, novamente, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe seu like, seu comentário, incentive o nosso trabalho. Vamos fazer esse último modelo aqui para a gente poder finalizar o nosso vídeo. Então aqui nos modelos a gente adiciona um novo. Agora o tipo é o pop-up. E eu vou colocar o nome de menu. Como nós já colocamos no topo do cabeçalho um search, não vou colocar novamente aqui. Nas configurações do pop-up eu vou colocar ele alinhado à esquerda, horizontalmente. A altura eu vou colocar ele para preencher a tela toda. A única coisa que eu vou fazer é diminuir essa largura. Na cor vou colocar o fundo na nossa opção ali primária. No avançado eu vou colocar um padding também de 40 pixels, de 20 pixels, melhor. E aí eu já vou começar a colocar os nossos elementos. Então primeiro eu vou colocar um título com a nossa fonte de texto, a cor branca, o nome menu, um divisor de forma branco. Vou trazer aqui também o espaçamento reduzido de 10 pixels na linha. E aí eu já começo a adicionar os meus itens. Aqui a gente pode fazer através de lista de ícones ou simplesmente puxar também dos nossos menus que nós já configuramos. Se a gente fizer através do menu, a gente não consegue ter os ícones aqui. Mas eu vou fazer dessa forma, pessoal. Em um outro momento a gente trabalha melhor esse menu. Mas o importante é você saber como funciona. Então eu já tenho aqui nosso primeiro, que é o menu de rodapé. Nós vamos utilizá-lo aqui também. Aí nós temos mais um divisor de forma. Vou duplicar esse divisor. Duplico o menu também com as configurações que eu já fiz. E vou fazer a adição dele superior. Aqui no layout eu coloco vertical, tá? Para ele me mostrar um abaixo do outro. Posso também trabalhar melhor aqui esse padding vertical. Tira esse espaçamento aqui do divisor, que eu vou deixar negrito para ele dar bastante diferença. Vou colocar um pad inferior na nossa logo de 20 pixels. E é isso. Adiciona a condição aqui em todo o site, salve e fecho. Agora a gente vai puxar, chamar esse pop-up lá dentro do nosso cabeçalho ao ser clicado aqui nesse ícone. Vou editar, passando o mouse aqui com o elemento, ele me dá todos os modelos que estão dentro da página. Então aqui a gente pode fazer uma edição também de forma individual, de cada modelo só passando o mouse dentro da edição com o elemento. Aqui eu vou fazer a edição do cabeçalho. Eu vou só colocar nas tags dinâmicas um link nesse ícone. Então aqui dentro
de link, a gente pega a tag dinâmica e a gente puxa uma ação de pop-up, de abertura de pop-up. Aí você vai buscar o modelo que foi criado, menu. Dou um publicar. Vou limpar o cache. Quando eu clico aqui, ele já traz o nosso menu funcionando. Dá pra gente trabalhar melhor também esse efeito aqui de entrada, para ele não ficar tão seco. Aqui em animação de entrada, a gente pode colocar um fade right e de saída um out left, que é um efeito de entrada e de saída. Tá. A gente tem que puxar ele da esquerda para a direita, então left e out left. Vamos colocar um sem o fade, slide in e slide out left. Aqui bem rápido também. Agora, nosso site está completo. É isso, pessoal. O que eu tenho para falar para você? Esse template ele vai estar disponível para você que quiser adquirir, tá bom? Vou deixar o link na descrição com o desconto do template. Você vai receber ele já todo responsivo, todo formatado ali. A gente vai trabalhar melhor essas páginas, incluir página de quem somos, de contato, política de privacidade. E é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.